Com o desembargador Antônio Carlos Esteves, João Batista Damasceno, Rogério de Oliveira, que hoje está lá cuidando da sua boquinha, está lá no dentista. Estou falando cuidando da sua boquinha no sentido literal, né? Não me interpretem, porque a sua linda cavidade oral. A sua linda cavidade oral, porque as pessoas, como a Denise é candidata, de repente podem interpretar mal a minha. Eu acho que é bom esclarecer. E ele não é daqueles desembargadores do Tribunal de Justiça chegado a boquinhas. As boquinhas, né? Não é. Ele... Mas então, voltando aqui ao nosso assunto, Manuel Alencar, o seu livro você aborda já, ainda há vida, flora, fauna, que tipo de vida ainda tem nessa nossa querida Baía de Guanabara? E outro tema que eu queria que você abordasse, você falou muito aqui, falta comunicação. Você, com o seu livro, está iluminando as nossas mentes, abrindo o debate sobre essa questão de proteção da nossa Baía de Guanabara, dessa linda Baía. Mas, além do seu livro, tem algum blog, tem no Facebook, tem alguma página que as pessoas possam denunciar, que as pessoas possam ser esclarecidas sobre essa questão ambiental? Existe algumas iniciativas, sim. Eu escrevo periodicamente num portal chamado eco.org.br, que é um portal que já existe há 11 anos e fala sobre assuntos relacionados à sustentabilidade e ao meio ambiente. As pessoas deixam muitos comentários e tem bastante visibilidade nas redes sociais. Você encontra também algumas informações no Facebook da Secretaria Estadual do Ambiente. O secretário André Corrêa costuma sempre postar algumas notícias e dialoga com as pessoas que comentam ali e tal. Mas, além disso, não vejo muitas iniciativas de divulgação desse assunto aqui nas escolas e nas universidades. Há incentivo para que esses debates cheguem aos estudantes, à academia? Eu imagino que poderia haver mais incentivo, né? Fiquei muito emocionado quando eu lancei o livro lá em São Gonçalo e uma professora de um CEP lá de Itaboraí, ela me falou, ela postou no Facebook e tal, que estava usando o livro como material didático, né? Opa. E isso é bacana, né? Porque o objetivo era tentar fazer com que as pessoas leiam. Um livro pequeno, tem 120 e poucas páginas e tal, e numa linguagem simples, não técnica, né? O objetivo maior era fazer um livro-reportagem em que as pessoas pudessem entender, numa linguagem acessível, o que está a situação real da Baía de Guanabara. Mas eu acho que falta muito ainda, muitas iniciativas ainda para a gente botar pelo menos a geração nova, né, que vai se deparar ainda com esse problema lá no futuro, a par da situação, e que não entenda isso como uma coisa de eco chato, de algo menos importante, vamos defender o peixinho ou o bichinho, não. A gente está falando de qualidade de vida das pessoas e de doenças gravíssimas de veiculação hídrica que ainda ocorrem aqui na nossa realidade, né, diária. Então, temos que melhorar ainda essa comunicação, sem dúvida alguma. O nosso programa está dando a sua gotinha lá do beija-flor, como diz o Betinho, e nós estamos estimulando no Degase. Degase é onde os meninos e meninas cumprem medida socioeducativa, a plantação no viveiro de mudas do mangue de Jequiá, ali da Ilha do Governador. Então são crianças de escolas públicas e também os adolescentes. E nós fizemos lá esse viveiro, que está já plantando algumas mudas de plantas típicas do mangue lá de Jequiá, que também está devastado. Mas a pergunta que ficou aqui, Emanuel, que tipo de vida ainda existe na Bahia? Que peixe? O nosso símbolo maior, o boto, ainda está na Bahia, ainda vive na Bahia. Eu vi outro dia também um laboratório de criação de cavalos marinhos. Eles também fazem parte dessa fauna? Sem dúvida, Ciro. O boto é muito interessante, que o boto cinza, o Sotalia guianensis, ele está na bandeira da cidade do Rio de Janeiro, né? Há séculos aí. Então, é interessante a gente observar que esses botos ainda existem na Baía de Guanabara. Hoje eles são aproximadamente 34 botos, 35, fica nessa faixa de 30 a 40. Isso já está há décadas nessa faixa, o que demonstra que esse bioindicador, ou seja, o boto é um importante elemento para a gente avaliar a saúde da Baía de Guanabara, é um importante
bioindicador, ele está sofrendo muito, né? Na década de 1970, nós tínhamos aproximadamente 800 botos na Baía de Guanabara, segundo os relatos, né? Na década de 70 já caiu para 700, então hoje estamos nessa faixa de 30 a 40. Então isso é muito ruim, né? Porque indica que alguma coisa errada está acontecendo, né? E quais são essas coisas erradas que afetam a qualidade de vida do boto e que está causando a mortandade desses animais? Primeiro é a poluição doméstica, né? E industrial da Baía de Guanabara. Em segundo lugar, nós temos uma poluição sonora, que também as pessoas não costumam se dar conta, mas ela existe e atinge muito a forma com que esses mamíferos se comunicam, porque eles têm um sistema de sons, né? E a poluição sonora das embarcações causa um enorme desorienta esses bichos e tal, e eles causam, e a reprodução não vem por causa disso, um estresse profundo, exatamente. Esses botos também eles têm uma dificuldade de se procriarem, porque é um processo que demora. Cada boto tem um filho por ano e tal, então naturalmente eles já são uma população que não cresce de maneira muito significativa. Então eles estão confinados cada vez mais num ambiente menor, né, lá no fundo da Bahia, entre Paquetá e a APA de Guapimirim, e evidentemente não saem muito mais para a boca da Bahia, evitam fazer esses percursos maiores por causa das embarcações, né? Podem ser atropelados, podem ter suas barbatanas cortadas por hélices. E é interessante a gente observar que esses botos, eles nascem e morrem na Baía de Guanabara. Eles são animais fiéis à Bahia, né? E que dificilmente um boto entra na Bahia e passa a viver naquele ambiente. Então são botos que vivem gerações dentro da Baía de Guanabara e por isso são importantes indicadores para a gente saber como é que está a qualidade da Bahia. Algumas ações estão sendo pensadas e estão sendo defendidas pelo Ministério Público Estadual para garantirmos que esse boto continue existindo. A gente não pode correr o risco do boto ser apenas uma imagem na bandeira da cidade do Rio. Principalmente no que diz respeito aos impactos sinérgicos, ou seja, hoje você licencia um complexo petroquímico da Petrobras sem se dar conta que você também está licenciando terminais de óleo e de gás a poucos metros dali, e sem se dar conta que você também está licenciando um porto importante, São Gonçalo, para o desembarque da atividade do pré-sal da Bacia de Santos. Então é interessante a gente sempre observar, isso o Ministério Público tem cobrado da Justiça, que exija sempre uma avaliação sinérgica, ou seja, contando todos os empreendimentos para que a gente possa ver qual é o real... Os decorrentes daquele que está sendo licenciado, né? Os reais impactos na Baía de Guanabara. Hoje é uma baía que está extremamente afetada pela indústria do pré-sal. A gente não está dizendo que a gente tem que abrir mão do petróleo de maneira alguma, gera emprego, a nossa economia está muito baseada nisso e não à toa estamos vivendo uma crise sem precedentes aí por conta da queda do preço do barril do petróleo. Mas será que a gente só necessitamos de uma baía exclusivamente focada no petróleo? Por que não o ecoturismo? Por que não o respeito às atividades tradicionais dos pescadores, que estão sofrendo também, assim como o boto? O sócio indicador da Bahia é o pescador artesanal, que está cada vez mais confinado num espaço pequeno, também próximo à APA de Guapimirim, isso causando algumas brigas, e inclusive tivemos há 4 anos morte de pescadores por conta de briga, porque um pegou peixe no curral do outro, ou seja, situações que não aconteciam no passado e que decorrem desse estrangulamento, né, dessa Bahia cada vez mais focada no petróleo e não dando espaço para esses outros atores discutir. E o mais grave é que isso tudo não é objeto de uma discussão da sociedade, né? Isso fica confinado nas decisões políticas. Mas é isso, exatamente isso. Eu estou aqui, irmãos, com um trabalho da Monique. Né? A Monique é uma menina que se encantou com essa ideia de participar, né? Como uma cidadã, de participar da despoluição ou do reflorestamento do mangue do Jequiá. E ela levou as coleguinhas, né? Atrás das coleguinhas vieram os pais das coleguinhas, e, né? Entre os meninos do Degase, fazendo, né, no viveiro de mudas, né, para o mangue do Jequiá. É claro que essa, como o Ciro disse, né, é uma gotinha, né? É a atuação de um beija-flor, né?
nessa polinização. Mas além das atuações, né, globais dos entes públicos, e aí pode entrar no atacado, eu acho que essa tomada de consciência das populações que vivem à margem, né, que vivem no entorno, né, desse recôncavo da Baía de Guanabara, né, usando um termo antigo que se usava quando Baixada Fluminense ia de Itaguaí a Campos, essa tomada de consciência dessas populações do recôncavo da Guanabara também pode ajudar, né, no despertar dessa concepção. Essa é uma dúvida que eu tenho. Afinal Deixa o Manel responder primeiro. Não, é porque eu quero tomar carona na pergunta. Então vou te concluir. Afinal de contas, estamos cerceados nos estreitos limites de plano de governo, ou já se conscientizaram de que este imenso planejar, ele é de Estado? Creio que ainda estamos pensando em planos de governo, pensamos em 4 anos, aí sai o secretário, entra outro secretário, não quer botar a azeitona na empada do outro, não quer dar prosseguimento a um projeto que está marcado por uma gestão A ou B, e isso é extremamente nocivo para a Baía de Guanabara. Um exemplo concreto é o projeto Iguaçu, que eu tive a oportunidade de conhecer em 2012, sobrevoei alguns municípios da Baixada, com o pessoal da Secretaria Estadual do Ambiente, que eles queriam me mostrar que tinham feito alguma coisa significativa ali no entorno dos rios Sarapuí e Iguaçu. Eu fui, confesso a vocês, achando que era tudo balela, né? Papo furado de secretário, de político. Mas quando eu sobrevoei ali o Rio Iguaçu, eu percebi realmente que tinham feito coisa, tinham tirado algumas residências no entorno do rio, na faixa marginal de proteção. Eu acho que essa é uma discussão que a sociedade tem que avançar. Não dá para defendermos que as pessoas continuem morando em situações precárias, dentro dos rios praticamente. Isso é inadmissível. Então, inundações na época da chuva? Inundações, o rio tem uma área de inundação natural, porque ele vai inundar, enfim, as pessoas não podem morar no entorno imediato dos rios ou dentro deles. No Rio Botas, eu fiquei impressionado, as pessoas moram dentro do rio, basicamente. É muita gente, uma situação bastante grave. Mas, enfim, o projeto Iguaçu tinha sido realmente concluído, mas apenas metade dele foi feito, de uma parcela para cima do Iguaçu, em sentido Serra de Bangu e tal, nada tinha sido feito. Então ficou pela metade, o dinheiro acabou, enfim, terminou, não há mais dinheiro do governo federal para financiar isso. Ficamos pela metade, correndo o risco de termos uma involução, ou seja, as pessoas voltarem a morar nessas áreas e, enfim, trazendo uma situação bastante precária no entorno desses rios importantes da Baixada Fluminense. Então é lamentável que essas coisas aconteçam e não pensemos em políticas de longo prazo, né? Este é o problema. Enfim, a gente precisa ter algumas ferramentas de controle social para cobrarmos dos governos que essas coisas tenham continuação, né? Que essas políticas importantes não são carimbadas sendo do Carlos Mink, ou de Marilene Ramos, ou de André Correia, ou de Índio da Costa, desse ou daquele, mas é uma política de todos nós, né? Da população que mora no entorno da Baía de Guanabara, que são 8,5 milhões de pessoas, em sua maioria convivendo em situações bastante precárias e inadmissíveis, né? Num estado tão rico, numa cidade tão rica como Duque de Caxias, por exemplo, que tem um orçamento fantástico por conta da indústria do petróleo, né? Então, precisamos avançar justamente nisso, em políticas de Estado e não desse ou daquele candidato, desse ou daquele político, desse ou daquele partido, né? Você sobrevoou todo o Rio Sarapuí? Sobrevoei. É muito interessante, né? Então, ele atravessa, ele nasce em Bangu, atravessa o Jericinó, né? Tem uma comporta grande, né? Que evita a inundação. É um rio belíssimo, né? Um rio caudaloso. É um rio caudaloso, né? Quem o conhece, cá na sua foz, né? Pensa que aquilo é apenas um esgoto. Mas é um rio muito bonito, né? Tem uma bela história, né? Tem um belo trajeto pela Baixada Fluminense, né? E esses rios que tradicionalmente, aí a história do Rio de Janeiro conta, foram canalizados. Isso é prejudicial também na poluição da Baía de Guanabara. O próprio rio que traz dá o nome à cidade, o Rio Carioca, ele virou um canal, né? Um canto. Isso também prejudica? Sem dúvida, você está desnaturalizando ele, né? Então ele já muda a sua dinâmica natural. Casos emblemáticos de rios que foram totalmente canalizados e artificializados, né? Desnaturalizados, são 2 rios ali que
que passam por Botafogo, né, pelo bairro de Botafogo, e desembocam no cartão postal, que é a praia de Botafogo, que para mim é uma vista das mais bonitas do Rio de Janeiro. A ignorância. O Rio Banana Podre e o Rio Bercó. Então eles são rios, são praticamente valões de esgoto que saem ali embaixo, próximo daquela churrascaria, fogo de chão, e saem ali na praia de Botafogo, e volta e meia eles abrem, a prefeitura abre aquela comporta e sai uma quantidade, uma avalanche de esgoto, né? É inadmissível que a praia de Botafogo não tem nenhum tipo de tratamento de efluentes ali, né? Nem que seja uma unidade de tratamento de rio, algo assim, algo paliativo, que você pegue o esgoto já na foz desses cursos hídricos, né? O Emanuel, é impressionante a ignorância. Por exemplo, você está dando uma notícia importantíssima para um percentual de pessoas realmente significativo, porque pouca gente sabe que Botafogo é rio, pouca gente sabe disso. Eu estudei na Tijuca, lá na ponta da rua José Higino, ali há rio. O estado aqui, a Guanabara, é entrecortada por uma bacia hídrica importante. Ninguém sabe disso. Por São quê? rios invisíveis. Porque estão embaixo. Porque perderam. O Rio Maracanã está ali para todo mundo ver. Todo mundo passa diário e o pessoal pensa que aquilo é esgoto. Manuel, diante dessa desgraça toda, nós tivemos aqui a Olimpíada que chamou a atenção para o mundo inteiro da poluição da Baía de Guanabara. E nem assim nós tomamos vergonha. Mas quais são as propostas? Qual é o nosso futuro? O que você sugere em termos de política ambiental para que nós possamos valorizar e resgatar essa dívida grande que temos com o ecossistema da Baía de Guanabara? A começar pelo que você está fazendo hoje vindo aqui. As Olimpíadas, tivemos uma Baía bonita, até surpreendentemente não tivemos grandes problemas em termos de lixo flutuante. As regatas ocorreram de maneira até bastante satisfatória, um ou outro caso de lixo agarrando nos barcos, algumas velejadoras brasileiras reclamaram disso, mas não tivemos grandes problemas, e em função, porque é um período que não chove, isso ajuda muito, e os ecobarcos fizeram paliativo ali, e conseguiram resolver o problema nas 6 raias olímpicas, né? E teremos agora também competições agora nas Paralimpíadas de vela, porque a gente sabe. Mas enfim, pensamos aí numa política de Baía de Guanabara a longo prazo. Imagino que seria um caminho interessante a sociedade e os governos, que nada mais são do que representantes dessa sociedade, né? Apostarem em projetos pontuais. Eu digo o seguinte: apostar em despoluição enseada por enseada, praia por praia, porque isso traz à sociedade a dimensão exata de que é possível reverter a situação de calamidade. Dá um exemplo concreto aqui. O término da construção de uma galeria de tempo seco ali na Glória ajudou muito a Praia do Flamengo, que tem índices de balneabilidade considerados bons em boa parte do tempo agora nos últimos meses, o que é surpreendente, né? O que mostra que quando não chove, podemos mergulhar na Praia do Flamengo, segundo o Instituto Estadual do Ambiente. Se esses dados são ou não são confiáveis é uma outra história, né? Mas o Instituto Estadual do Ambiente está dizendo que você pode mergulhar na Praia do Flamengo em determinados períodos do ano sem risco de pegar uma hepatite A e nenhuma outra doença grave. Outro caso importante que mostra que como ações locais são um caminho interessante para a gente caminhar é a enseada de Jurujuba em Niterói. A Praia de Charitas também tem apresentado alguns dados interessantes de balneabilidade. Então, você pensar numa Baía de Guanabara, nessa área gigantesca, como algo único, é prejudicial, porque você acaba não conseguindo dar conta de nenhuma situação específica. Então, acho que você apostar em políticas locais é interessante para a população se animar, falar: opa, é possível despoluir, essa praia está limpa. Ela não era limpa, hoje ela já está em condições muito melhores do que estavam há 10, 15 anos atrás. Uma praia ou um rio, água. Então, você pensar em projetos ali envolvendo a população e locais, né? Cada bairro, cada enseada. Acho que é um caminho interessante a gente abandonar projetos megalômanos e focar em projetos locais. Acho que seria algo muito interessante. Temos a dimensão
de que não conseguiremos despoluir a Baía de Guanabara, e que quando a gente fala de despoluição, estamos falando de vários aspectos. É importante saber que tipo de despoluição queremos e quais metas queremos atingir a curto prazo. A AMAERJ, né, a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, promoveu há um mês atrás uma coleta de lixo por promotores, juízes, servidores da justiça. Foi uma ideia interessante. Nesse exemplo que a AMAERJ deu aí, que você sugere que se façam campanhas locais, em Niterói faça um dia de limpeza do meio ambiente, a Copacabana também mobilize isso. É nesse sentido que você fez essa sugestão? Sim, e nesse sentido da política pública mesmo, de você aplicar recursos, né, que estão cada vez mais escassos, em tratamentos de microbacias, de pegar alguns rios específicos e você fazer uma ação de ligação de rede de esgoto para tratar esse esgoto, fazer investimentos mais localizados e não pensando na Bahia como um todo, que isso acaba se perdendo. A gente tem muito a mania aqui no Brasil de defender projetos gigantescos, como, por exemplo, a ET Alegria, a estação de tratamento de Alegria no Caju, que é uma estação gigantesca, mas hoje opera com, vamos dizer, 30% de sua capacidade, e você tem ainda 70% dela parada. Então, você apostar em super mega projetos, já se mostrou que é algo que não funciona, né? Você acaba tendo uma frustração muito grande a partir do momento que você tem toda uma região da Maré, do Alemão ali, jogando os seus resíduos, seus dejetos diretamente no Faria Timbó, que cai na Baía de Guanabara, né? Então, eu digo nesse sentido, de você apostar em projetos mais localizados, que demandam menos recursos para você avançar em índices de vulnerabilidade de praias. Porque é possível avançar. Envolvendo, né, a sociedade nisso, né? Evidentemente. Se não envolver a sociedade também, né, fica um ping-pong. O plástico continua a infestar a Baía de Guanabara, matando os animais, porque uma das causas mais conhecidas da morte da fauna é exatamente a deglutição de plástico, né? E nós estamos tendo agora a notícia, a mídia está noticiando sempre, uma verdadeira epidemia de morte de tartarugas, né? Estão morrendo, já são mais de 30 tartarugas que são encontradas. O pessoal da UF, Universidade Federal Fluminense, estuda esses animais ali na costa de Itaipu, Niterói, e mostram que eles também sofrem com doenças provocadas por fungos e vírus. Então, uma situação muito triste nas Bahias. Mas, por outro lado, a gente vê que a vida ainda resiste, né? Para destruir leva-se muito tempo, mas para reconstruir a natureza é muito rápida e muito sábio, né? Alguns golfinhos, que não esses que são nativos da Baía de Guanabara, costumam entrar na Baía, de vez em quando as pessoas observam esses golfinhos ali na orla do Flamengo e tal. Então, isso mostra pra gente que é possível plenamente recuperar a Baía de Guanabara. São 245 espécies de peixes que ainda resistem, e tem, enfim. E esses golfinhos visitantes não são os nossos, então? São visitantes? Esses o nosso são os botos cinzas, né? Eles ficam ali para... Eles costumam ocupar ali uma faixa bastante grande. Vão até a ponte Rio-Niterói, voltam, tá no canal central da Bahia. Mas costumam ficar mais confinados ali entre Suruí e Magé e a Ilha de Paquetá, porque é a área que tem menos embarcação, evidentemente, né? Mas esses outros botos vêm do alto mar e entram também na Bahia, são no Golfinho, na Iris de Garrafa. E eles costumam dar uma passeada por aqui de vez em quando. E esses botos não seriam bem-vindos aqui para fazer com que a nossa família crescesse, não? Mas eles têm hábitos diferentes, eles são botos que ficam mais em alto mar e tal, eles não são estuários, não gostam de áreas abrigadas. Os portugueses também tinham hábitos diferentes, mas aqui chegaram e povoaram. Imediatamente. Podemos sugerir ao Nariz de Garrafa que ele fique aqui na Bahia. Sejam bem-vindos, oferecer alguns motéisinhos aí para eles. Agora é interessante a gente observar o seguinte, o Comperd, o Complexo Petroquímico de Itaborei e São Gonçalo, ele acabou não indo para frente por diversos motivos, né? Ficou pela metade, nem isso. Eram 4 trens de refino, hoje sequer estão conseguindo viabilizar um, e essa necessariamente não é uma má notícia para o ecossistema, né? Porque o Comperd teria impactos bastante significativos no ecossistema da Baía de Guanabara, e ele não acontecendo da maneira com que se previa,
É uma notícia até, eu diria, boa. Olha, você tocou numa questão, né? Eu concordo com você. A notícia não é ruim, não, porque a forma como ele foi implantado foi profundamente impactante. Totalmente. Sobre a vida das pessoas, sobre o meio ambiente. Uma decisão eminentemente política, se colocar o Comperj naquele local, né? Numa área que tem bastante próxima da APA de Guapimirim, onde nós temos observado uma regeneração significativa do manguezal. Isso é muito interessante. A APA de Guapimirim está recuperando o mangue. A área degradada era muito maior há 20 anos atrás do que é hoje. Então isso mostra que é possível e, enfim, com dinheiro mesmo da Petrobras, eles estão conseguindo refazer um bosque de manguezal que confere uma qualidade muito boa aos rios ali, o Caceribu, o Macacu. São rios ainda que são limpos, né? Que mostram que, ao contrário dos principais 55 rios da Bahia, aqueles lá estão com uma qualidade muito boa. E são importantes fontes de abastecimento do leste fluminense, né? O sistema Imunana Laranjal abastece ali 1.600.000 pessoas, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, e sofre com um estresse hídrico bastante grande, e a gente precisa preservar esses rios, né? Principalmente reconstruir mata ciliar e refazer o bosque de manguezal. Isso tem acontecido, uma outra boa notícia, para a gente não ficar só falando também que as coisas estão perdidas, né? Mas a grande notícia desse nosso programa, hoje nós estamos tendo a honra de entrevistar o jornalista Emanuel Alencar, que é o lançamento desse livro aqui, Baía de Guanabara, Descaso e Resistência, que está aqui, recomendamos muito a leitura desse livro. Mas queria lhe perguntar, Emanuel, qual é o público que você queria atingir com esse livro? A academia, o público em geral, os políticos precisam ler esse livro, todos nós precisamos ler esse livro, mas qual foi a sua intenção ao escrever e lançar esse livro, denunciando? É um livro de denúncia, mas é um livro também de esclarecimento, para que todos nós adquiramos, né, essa necessária educação ambiental. No nosso trabalho diário de jornalismo, a gente sempre tem esse desafio de escrever para um público que você não conhece e que é bastante heterogêneo, bastante diverso. Então, o livro eu chamo de um livro-reportagem, porque a linguagem que eu usei foi uma linguagem que eu procurei atingir o maior número de pessoas possível, né? Então, não é um livro técnico de forma alguma. Tentei traduzir algumas informações que eu coletei ao longo do meu trabalho para a população geral. Então, é um livro que se propõe a atingir crianças, jovens, adultos, idosos, a faixa etária ampla e classe social também distintas. Não foquei nenhum público específico nesse livro, não. Inclusive, ele tem bastante gráficos, tem fotos. Tem muita informação sobre a Baía de Guanabara, né? É um livro relativamente pequeno, né? Com 123 páginas, né? Mas tem muita informação, né, sobre a Baía de Guanabara. Porque uma grande dificuldade que eu sempre encontrei quando eu ia pesquisar a Baía de Guanabara era justamente saber onde as informações estavam concentradas. Elas estão muito pulverizadas na internet e tem informações que você não consegue saber qual é a fonte. Então eu procurei fazer justamente um guia com referências, né, para as pessoas poderem consultar. É só para falar sobre a venda do livro, ele está custando R$35. Foi um enorme sucesso, fiquei muito feliz, inclusive está até acabando, já tem poucos exemplares ainda, mas ainda é possível achar em algumas livrarias, como a Saraiva, a Livraria da Travessa, e no site www.morula.com.br, que é a editora. Muito obrigado, jornalista Emanuel Alencar, e fica aqui uma recomendação. Faça esse livrinho versão infantil, para que as crianças leiam, entendam, né? Então, por favor, providencie aí desde já. Está anotada a sugestão. Uma versão infantil da Baía de Guanabara, Descaso e Resistência, para ser distribuída nas escolas fundamentais. É importante que o livro também está disponível no site www.ueco.org.br para baixar o PDF gratuitamente. Muito obrigado. Vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos na segunda parte do nosso programa, entrevistando a doutora Julita Lengruber, essa mulher maravilhosa, né? Aliás, todas as mulheres são maravilhosas, mas essa é muito especial, porque ela é um símbolo da resistência contra a violência no Brasil.